em tudo que você acredita está realmente na Bíblia. E o mais perigoso é que quanto mais popular uma ideia se torna, mais bíblica ela parece ser. Mas e se eu te dissesse que algumas frases repetidas há gerações nunca saíram da boca de Deus? Que muita coisa que você ouviu na igreja, na TV ou até em músicas cristãs são apenas tradições humanas disfarçadas de fé. Hoje vamos revelar 4 mitos que milhões de cristãos acreditam, mas que não estão na palavra de Deus. E se você quer crescer espiritualmente e não ser enganado por crenças distorcidas, fica comigo até o final, porque a verdade que vamos expor aqui vai abrir seus olhos. O primeiro mito é um dos mais comuns. Se algo ruim acontece, é porque faltou oração. Quantas vezes você ouviu isso? É como se a dor fosse uma punição por não orar o bastante. Mas será mesmo que Deus mede nossa fé pela quantidade de palavras que dizemos? Jesus orava constantemente e ainda assim foi traído, rejeitado e crucificado. Paulo orava e jejuava, mas foi apedrejado e preso. Ou seja, o sofrimento não é sinal de pouca oração. A Bíblia nunca disse isso. O sofrimento faz parte da caminhada de todo cristão fiel. Então, se você tem orado e mesmo assim enfrenta lutas, não se culpe. A sua dor não é ausência de fé, é parte do processo que Deus usa para te moldar. Quando alguém diz, isso aconteceu porque você não orou o suficiente, está colocando um peso desnecessário sobre quem já está sofrendo. Esse pensamento não só é teologicamente incorreto, como é emocionalmente cruel. Deus não é um juiz pronto para castigar quem ora menos. Ele é pai, e um pai amoroso não abandona seu filho nos momentos difíceis. A oração não é um contrato de imunidade contra o mal, mas um canal de força e consolo em meio à dor. A fé verdadeira não impede tempestades. Ela nos mantém firmes dentro delas. E se essa mensagem está te tocando, deixa o like agora. Mostra que você tem fé e quer estar sempre por dentro das verdades da palavra. Agora, o segundo mito. Noé levou apenas 2 de cada animal para a arca. Essa é uma das histórias mais contadas na infância, mas também uma das mais mal interpretadas. Gênesis 7, é claro. Deus ordenou a Noé que levasse 7 pares de cada animal puro e 2 pares dos impuros. Por quê? Porque os animais puros seriam usados em sacrifícios e também para alimentação depois do dilúvio. Se fosse apenas um casal, o sacrifício significaria extinção da espécie. O mito se espalhou porque muitos leem apenas Gênesis 6:19 sem continuar até o capítulo seguinte. A Bíblia nunca se contradiz. Nós é que muitas vezes paramos de ler antes de entender o contexto completo. Perceba como um pequeno detalhe muda tudo. A diferença entre o que achamos que está na Bíblia e o que a Bíblia realmente diz pode transformar completamente a nossa fé. Quando repetimos histórias sem estudar, criamos tradições que parecem sagradas, mas não passam de equívocos humanos. Por isso, Deus quer que o seu povo não apenas ouça, mas examine as Escrituras. Em Atos 17, os bereanos eram elogiados porque conferiam tudo o que ouviam à luz da palavra. E você? Tem conferido o que escuta? Fica comigo, porque o próximo mito é ainda mais comum e revela uma verdade que muita gente prefere ignorar. Um dos mitos mais repetidos nas últimas décadas é este: Jesus nunca julgou ninguém. Essa frase soa bonita, acolhedora e cheia de amor. Mas será que é verdade? Muita gente usa essa ideia para justificar comportamentos errados, como se Jesus tivesse vindo apenas para abraçar e jamais confrontar. Mas se você ler os evangelhos com atenção, vai perceber que Jesus julgou sim, com justiça, com verdade e com amor. Ele chamou os fariseus de hipócritas, os escribas de guias cegos e denunciou a falsidade de quem fingia santidade, mas vivia de aparência. O mesmo Jesus que perdoou a mulher adúltera também disse a ela: vá e não peques mais. Isso é julgamento com amor, não condenação com ódio. Quando dizemos que Jesus nunca julgou, estamos ignorando algo essencial. O amor verdadeiro corrige. Um pai que ama ensina o filho, mesmo quando dói.
Jesus repreendia não para humilhar, mas para transformar. Ele enxergava o coração e falava a verdade, mesmo quando ela era dura de ouvir. E sabe o que mais? Ele continua fazendo isso hoje. Quantas vezes a palavra nos confronta, nos mostra erros que preferíamos esconder? Isso é Cristo nos julgando com amor. Ele não nos condena, mas também não nos deixa no erro. Ele quer ver em nós um coração sincero, disposto a mudar. Dizer que Jesus nunca julgou é o mesmo que negar a sua autoridade divina. O próprio Cristo declarou em João 5:22: "O Pai não julga ninguém, mas confiou ao Filho todo o julgamento." Ou seja, o juízo pertence a Ele. E o mais impressionante é que, mesmo tendo poder para julgar todos nós, Jesus escolheu morrer por amor a cada um. O seu julgamento não é destrutivo, é redentor. Ele corrige para salvar, não para punir. Então, se alguém te disser que Jesus nunca julgou, responda com a palavra: Ele julga sim, com justiça, graça e misericórdia. Agora chegamos a outro mito perigoso. Todas as religiões levam a Deus. Essa ideia parece linda, parece pacífica, mas é falsa. Vivemos num tempo em que falar de exclusividade soa ofensivo, mas Jesus não deixou margem para dúvida quando disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim." João 14:6. Nenhuma religião, tradição ou filosofia pode substituir Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. As boas obras são importantes, a bondade é necessária, mas a salvação só vem por meio de Jesus Cristo. Acreditar que todas as religiões levam a Deus é o mesmo que dizer que a cruz foi desnecessária. E isso é uma afronta ao sacrifício de Jesus. Ele não morreu por vaidade, morreu porque não havia outro caminho. Cada religião pode ensinar valores bonitos, mas apenas Cristo oferece redenção eterna. Por isso, não se engane com discursos modernos de relativismo espiritual. A verdade continua sendo a mesma de 2000 anos atrás. Só há um caminho e o nome dele é Jesus. E se essa palavra está tocando o seu coração, se inscreva no canal agora. Mostre publicamente que você quer continuar crescendo em fé e conhecendo as verdades que libertam. Perceba como todos esses mitos têm algo em comum. Eles parecem bons, confortam por um momento, mas distorcem a verdade da palavra. O inimigo é sutil e ele não precisa tirar a Bíblia da sua mão. Basta fazer você acreditar em uma versão distorcida dela. É por isso que Jesus alertou em Mateus 22:29: "Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus." A ignorância espiritual é uma das armas mais perigosas contra o povo de Deus. Quanto menos você conhece a verdade, mais vulnerável fica às mentiras que soam piedosas. Por isso, conhecer a Bíblia é um ato de defesa espiritual. A Bíblia nunca prometeu uma vida sem dor, mas garantiu que, em meio à dor, o Senhor estaria presente. Ela nunca disse que todos os caminhos levam ao céu, mas revelou claramente quem é o caminho. Ela nunca disse que Jesus ignorou o pecado, mas mostrou que ele o enfrentou com graça. Quando entendemos isso, nossa fé deixa de ser superficial e se torna sólida. A maturidade espiritual vem quando você decide não seguir tradições, mas seguir a verdade revelada nas Escrituras. E sabe o que mais impressiona? Muitos desses mitos nasceram de boas intenções. Pessoas tentando simplificar a fé, torná-la acessível, acabaram criando frases bonitas, porém sem base bíblica. Com o tempo, essas frases foram repetidas tanto que se tornaram verdades populares. Mas Deus não quer popularidade, Ele quer profundidade. Ele procura adoradores em espírito e em verdade. E a verdade nunca será moldada pelo que é mais aceito, mas pelo que é mais fiel à palavra. Se você chegou até aqui, é porque busca mais do que mensagens superficiais. Você quer conhecimento, discernimento, crescimento. E isso agrada o coração de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 2:6: "Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento." Que essa sabedoria te acompanhe em cada decisão, em cada oração,
e te fortaleça para reconhecer o que é doutrina verdadeira e o que é apenas tradição humana. Por isso, eu te desafio. Não aceite mais nada sem conferir na Bíblia. Quando alguém disser algo em nome de Deus, abra as Escrituras. Quando ouvir uma pregação, confira se é verdade. Quando ler uma frase bonita sobre fé, pergunte: está na palavra? Essa é a atitude de quem tem fé madura. E se você quer continuar crescendo espiritualmente, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Juntos vamos espalhar a verdade que liberta e fortalecer a fé de quem busca luz em meio à confusão espiritual deste mundo. O que Deus mais deseja não é que você apenas acredite em algo, mas que você conheça a verdade. Ele não quer uma fé de repetição, mas uma fé de convicção. Por isso é tão importante estudar, questionar e mergulhar na palavra. Quando você conhece o que está escrito, ninguém mais te engana com meias verdades. A fé madura não se abala com vento de doutrina, nem se confunde com discursos que distorcem o Evangelho. A fé madura sabe em quem tem crido e permanece firme mesmo quando o mundo tenta relativizar o que é santo. Lembre-se, o diabo também usa versículos, mas fora de contexto. Ele tentou isso até com Jesus no deserto. Por isso é preciso ter discernimento. Não basta apenas saber o que está escrito, é preciso entender o que Deus quis dizer. Muitos enganos nascem de interpretações parciais, e é exatamente aí que surgem os mitos espirituais. Se você quer viver uma fé autêntica, ore pedindo a Deus sabedoria para entender sua palavra e não se deixar enganar por tradições humanas que parecem piedosas, mas afastam do verdadeiro Evangelho. O cristão que busca a verdade é aquele que não tem medo de desaprender para aprender de novo. Quantas vezes você acreditou em algo que depois percebeu que não estava na Bíblia? Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de crescimento. Deus se alegra quando você escolhe a verdade em vez do conforto, porque a verdade dói no começo, mas liberta no final. Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Essa libertação começa quando você decide abrir os olhos e não aceitar mais nada sem fundamento na palavra. E se essa mensagem falou com você, escreve aí nos comentários: "Eu quero viver pela verdade." Vamos transformar esse espaço em um movimento de fé, onde pessoas buscam se libertar das mentiras espirituais que o mundo espalha. E aproveita, compartilha esse vídeo com 3 pessoas. Alguém precisa ouvir isso hoje, que através de você, a luz da palavra alcance corações que estão presos em tradições e que a verdade do Evangelho renove vidas. Antes de encerrar, feche seus olhos por um instante. Peça a Deus para te ensinar a discernir o que é dele e o que é invenção humana. Diga: "Senhor, me ajuda a viver pela tua verdade e não pelas vozes do mundo." Que essa oração se torne sua rotina. E se você quer continuar recebendo mensagens assim, inscreva-se agora e ative o sininho. Que a graça e a sabedoria de Cristo estejam sobre sua vida e que a verdade da palavra te guie todos os dias. Amém.